Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é litosfera, tá? Então nós vamos tratar hoje da crosta terrestre. Para iniciar, eu coloquei aqui uma foto de uma sala de aula para mostrar para vocês que eu estou com muita saudade, mas logo, logo nós estaremos juntos novamente. Enquanto isso, vamos prosseguindo nossos estudos remotos. Então vamos falar hoje sobre a dinâmica da litosfera. Então a litosfera é a crosta terrestre, o envoltório, né, do nosso planeta. E esse material, né, da crosta terrestre, ele sofre ação de agentes externos e agentes internos. Né? A Terra ela é comparável ao organismo vivo, como se fosse nosso corpo, né, nossa pele, que sofre interferência de agentes externos e também do organismo interno, né, que tem dentro do nosso corpo. Tá? Então vamos lá. No decorrer da aula, nós vamos responder algumas perguntas aí que são bastante interessantes. Por que ocorrem os terremotos? Né? Qual que é a relação dos terremotos com a estrutura interna da Terra? O que são vulcões? Já houve vulcões no Brasil? Será que houve vulcões no Brasil? É possível que haja terremotos no Brasil? Então, para vocês terem uma ideia, essa imagem que está no fundo desse slide é justamente um terremoto que houve no Brasil. Nesse terremoto houve desabamento, uma pessoa morreu. A maioria dos terremotos que acontecem no Brasil são de baixa magnitude, mas já aconteceram terremotos, né, que geraram a destruição de algumas estruturas mais frágeis. Né? É possível que haja terremotos de grande magnitude? É o que nós vamos falar hoje. Então, a litosfera é a mesma coisa que a crosta terrestre, são sinônimos, né? E a crosta terrestre ou litosfera é composta por rochas, minerais, solo. Para início de conversa, a litosfera é uma das esferas que permite a vida na Terra, juntamente com a atmosfera, que é o ar, e a hidrosfera, que é a água, né? Elas permitem que haja vida na Terra, que é chamada biosfera. Bio significa vida, esfera da vida. Aqui nós temos a interação entre esses elementos, a terra, o ar, né, e a água. Vamos falar então agora da crosta terrestre. A crosta terrestre é dividida em duas, em crosta continental, que são as terras emersas, são as áreas continentais, as áreas das ilhas, e é pela crosta oceânica, que seria o assoalho oceânico, a terra que está lá no fundo do oceano. Aqui nós chamamos de terras emersas, aqui são terras imersas. A litosfera ela se apresenta de diferentes formas, e essas diferentes formas que a litosfera se apresenta, a gente chama então de relevo. Tá? Então, relevos são as diferentes formas que a superfície da Terra se apresenta. Por isso existem os planaltos, as planícies, as depressões, as chapadas, né, e as diversas formas do relevo. O relevo ele sofre interferência dos agentes externos e internos. Os agentes externos são chamados de exógenos. Os agentes internos são chamados de endógenos. Quem seriam os agentes externos? Os agentes erosivos. A chuva, o calor, o vento, o frio, a neve, tudo aquilo que vai desgastar o relevo, né? Que vai causar erosão. E o que são os agentes endógenos ou internos? Seria o calor do manto, né? Do material que está na estrutura interna da Terra. Aqui eu coloquei uma imagem para mostrar para vocês a ação evidente dos processos exógenos. Por exemplo, essa paisagem há milhares e milhares de anos, né, quando o homem nem existia ainda na Terra, era toda junta. Vamos dizer que esse relevo era todo junto. Com o passar do tempo, foi havendo um processo de erosão, de desgaste, é que sobrou, né, o testemunho do processo erosivo. Aqui essa área ela testemunha que o processo erosivo passou por ali, porque foi desgastando e ficou nesse paredão aqui, bem abrupto. Né? Então, no passado era tudo junto. Essa é a ilha de Phuket, na Tailândia. Olha lá, observando essas duas imagens, qual vocês acham que é a mais antiga? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Essa é a mais antiga ou é essa? Pense um pouquinho. Acertou? Quem achou que é? Essa aqui é a mais antiga. Por quê, gente? O relevo aqui, ele está arredondado, ou seja, ele já foi desgastado. Esse é um relevo mais recente, ele é todo cheio de rugosidade, cheio de picos pontiagudos. Ou seja, ele passou por menos processos erosivos, né? Ele é um relevo mais recente. Ele sofre a ação mais dos agentes endógenos. Aqui, ele sofre a ação dos agentes mais exógenos, externos. Né? Então, a gente fala o seguinte, que a lógica do relevo é diferente do ser humano. O ser humano, quanto mais velho ele fica, mais enrugado ele fica, né? Das ruguinhas no rosto, no pescoço, né? Em diversas partes do corpo. Já o relevo não, o relevo é o contrário. Quanto mais velho ele é, mais lisinho ele fica, porque mais desgastado ele é.
E quanto mais recente, mais rugoso. Se você analisar uma imagem via satélite, você vai ver aquelas áreas mais, né, com maior rugosidade, são as áreas de formação mais recente. Aqui, por exemplo, você vê a ação evidente dos processos internos, né, endógenos. Tá? Aqui está acontecendo, então, uma área de tectonismo, né, uma área que está acontecendo a formação de montanha. Eu vou explicar melhor para vocês com detalhe. Vamos falar primeiramente, então, da estrutura interna da Terra. O que tem dentro da Terra? Provavelmente, em ciências, vocês já devem ter ouvido falar. Porém, aqui nós daremos um enfoque mais geográfico para o assunto, né? Então, aqui nós temos a crosta, aí vem o manto, que é composto pelo magma, e o núcleo, né, que acredita que seja composto por ferro e níquel. Aí nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. Conforme vai chegando mais perto do núcleo, a temperatura vai ficando maior. Então, é semelhante a um ovo, né? Então, tem a casca, né, que seria a crosta, aí tem a clara, que seria o manto, e a gema, que seria o núcleo. Então, o manto é a camada intermediária da Terra, que se localiza entre a crosta e o núcleo. Ela tem uma espessura que vai de 70 a 2.900 quilômetros. Porque a crosta oceânica ela é menos espessa, a continental é mais espessa, sobretudo nas áreas de montanhas. A crosta terrestre é a camada externa da Terra, né? Então, seria a litosfera. E o núcleo é a parte mais central da Terra, né? E a temperatura ali chega até 6.000 graus. Aqui nós temos uma imagem mais detalhada dessa estrutura. Então, tem a crosta terrestre e a crosta continental, né? A crosta terrestre seriam as ilhas e os continentes, né? Formando então a crosta continental, e a crosta oceânica seria o assoalho oceânico, a terra que está no fundo do oceano. Aí nós temos o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Então, na parte mais interna do planeta, acredita que seja material sólido em altas temperaturas. E o manto é um material líquido, pastoso, que está numa corrente de convecção constante. O que seria essa corrente de convecção? É semelhante a uma água fervente na panela. Então, quando você põe uma água para ferver, não chega um momento que ela entra em estado de ebulição, que ela começa a ferver, né? Começa essa corrente de convecção, porque o fundo da panela é mais quente. Então, quando a água, né, chega no fundo da panela, ela esquenta, sobe, ela resfria, desce. Aí esquenta, sobe, resfria, desce. A convecção move a água quente do fundo para o topo, onde ela se esfria, move-se lentamente, afunda, aquece, novamente sobe. Então, ela desce, esquenta, sobe, esfria, desce. É a mesma coisa o manto, né? Então, no interior da Terra é mais quente. Então, o manto ele vai até o interior, esquenta, sobe, então é uma corrente constante de convecção. Isso vai fazer com que a crosta acabe se movimentando, porque ela está sob esse material quente do manto. Tá? Então, o manto é composto pelo magma, que está nessa corrente de convecção constante. Agora, vamos falar da crosta. A crosta terrestre ela é dividida em várias partes. Essas partes são como um quebra-cabeça, que eles se encaixam, só que são peças de diversos tamanhos, né? E cada placa tem um nome. Em geral, né, o nome delas são placas tectônicas. Cada placa tectônica tem um nome específico. Por exemplo, a placa em que nós estamos é a chamada placa sul-americana. Então, tem diversas placas no globo. Aqui está mostrando, né, de diversos tamanhos. Então, aqui é aquilo que eu falei para vocês na aula passada sobre a teoria de Gaia. A Terra é considerada um imenso organismo vivo, um ser dinâmico que se modifica constantemente, tanto pelos agentes externos quanto pelos agentes internos. Tudo na Terra se interrelaciona. Todo fenômeno gera consequência e afeta os outros fenômenos. A irradiação solar, né, e a energia vinda no interior da Terra são as principais fontes de energia que modificam a Terra. Muitas mudanças no interior da Terra dão origem a movimentos que transformam a superfície. Então, a Terra é um sistema dinâmico no qual diversos fatores naturais ocorrem com frequência. Aqui está mostrando as diversas placas tectônicas, né? Vocês podem perceber que elas têm diferentes tamanhos. Aqui são as placas, né, os nomes de algumas placas: Filipinas, Australiana, Pacífico, placa de Cocos, Caraíba, Nazca, placa sul-americana. E aonde que acontecem os terremotos, né? Os terremotos, eles acontecem principalmente nos limites das placas, nos locais onde elas se encontram, tá? Então, nos limites das placas são os locais onde ocorrem os terremotos de maior magnitude. O Brasil, por exemplo, ele não tem terremoto de grande magnitude porque ele está no centro de uma placa.
Acontece que nessa placa podem acontecer falhas, podem acontecer fissuras, e ali ocorrem, então, alguns tremores, né? Alguns abalos sísmicos, mas de baixa magnitude. Os terremotos de maior magnitude, os vulcanismos, eles vão acontecer nessas áreas onde as placas se chocam. Porque essas placas, elas flutuam sobre o manto e elas têm diferentes movimentos, elas podem se convergir, né? Elas podem bater uma na outra, elas podem se expandir, se separar uma da outra, ou podem se resvalar. Então, nesses movimentos ocorrem, né, os terremotos e pode também haver ascensão do magma, onde ocorrem os vulcanismos. Então, as principais placas e os movimentos delas. Vocês podem ver as setas. Aqui elas estão se separando, aqui elas estão se resvalando, aqui elas estão se chocando. Por exemplo, aqui, ó, nesse local tem a Cordilheira dos Andes. As placas de Nazca e Sul-Americana se chocam. E aí, quando elas se chocam, né, acontece o chamado soerguimento, formação, né, de montanha. Aqui, por exemplo, é uma área de orogênese. Ouro, montanha, gênese e nascimento. São áreas de nascimento de montanhas, né? Onde acontece a orogenia. Aqui é uma imagem mostrando a crosta e o manto. Aqui é para vocês perceberem, né, como que as placas, né, elas acabam se movendo. Então o manto, o magma, né, que está no manto, ele se movimenta nessa corrente de convecção e as placas estão num processo de expansão. Uma vai para um lado, a outra vai para o outro. E aí nisso o magma, né, ele passa por uma seção e forma vulcão. Pode formar vulcão no fundo do oceano? Na verdade tem mais vulcão no fundo do oceano do que na superfície. Aqui na imagem nós temos 3 tipos de limites entre placas. Então as placas, como eu disse para vocês, elas podem resvalar, elas podem se separar ou se expandir, ou podem então uma passar por baixo da outra, né? Então quando as placas se resvalam, a gente chama isso de limite transformante. Quando elas se expandem, uma vai para um lado, outra vai para o outro, é um limite divergente, elas se divergem, cada uma vai para um lado. E quando elas se chocam, acontece o limite convergente, elas se convergem, né? Pode as duas serem continentais e levantar, e pode acontecer de uma ser oceânica, mais fina, né? E ela é menos espessa, mas mais densa. Então ela vai passar por baixo da continental e levar também um processo de soerguimento. Aqui estão os nomes, né? Então, limite transformante, quando elas se resvalam, limite divergente, quando elas se divergem, cada uma vai para o lado, e o limite convergente, quando elas se chocam. Aqui está dando um exemplo, né, de limite entre placas convergentes. Aqui são 2 placas oceânicas. Quando 2 placas se convergem, né, oceânicas, formam uma fossa de mar profundo e um arco de ilhas vulcânicas, né? Pode formar um conjunto de ilhas aqui, né? Então elas se chocam, acontece um soerguimento, pode formar um conjunto de ilhas como o arquipélago do Japão, por exemplo. Pode acontecer de uma ser continental e a outra ser oceânica, tal como ali na Cordilheira dos Andes. Uma passa por baixo da outra, a oceânica passa por baixo da continental e gera o soerguimento. Ou pode acontecer das duas serem continentais, né? E nesse caso elas vão então soerguer. Tá? Então a crosta é amassada e espessada, formando altas montanhas e um amplo planalto, como, né, a Cordilheira do Himalaia, que está o maior pico do mundo, que é o Everest. Então lá, quais os locais mais frequentes onde ocorrem os terremotos? Então, como eu disse para vocês, esses locais são nos limites de placas tectônicas. Aqui eu estou mostrando uma imagem do Japão, que é um dos locais onde tem vários limites de placas, já sofreu muito, né, devido a esses terremotos que ocorrem ali. Tá? Então, eles ocorrem principalmente nas extremidades das placas. Aqui outra imagem, né? Podem derrubar prédios, destruir estruturas. E quanto mais pobre é um país, né, onde acontece o terremoto, onde as estruturas das casas são mais simples, são mais frágeis, a destruição vai ser maior. Por exemplo, terremotos de grande magnitude acontecem no Japão e geram, às vezes, menos estragos do que o terremoto que acontece, por exemplo, no Paquistão, que é um país pobre. Né, que acontece, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, no Haiti, que é um país super pobre, porque a estrutura das casas é mais simples, então acaba gerando mais destruição. E o Japão é um país que tem uma capacidade econômica muito maior, né, para ele poder se reestruturar. Tá? Depois nós falaremos disso com detalhes, né? E por último, eu vou falar para vocês agora do sismógrafo. O que é o sismógrafo? O sismógrafo é um aparelho que mede a magnitude de um terremoto. Né? Então, a magnitude do terremoto é verificada através de uma escala chamada escala Richter, que é logarítmica. Por exemplo, ela vai de 1, né, na verdade, de 1 a
Na verdade, fala até 10, mas ela pode ultrapassar 10. Nunca ultrapassou 10, mas a escala Richter ela pode ultrapassar 10. Tá? E ela é logarítmica. Por quê? Por exemplo, a magnitude 2 é 10 vezes maior que a 1. A 3 é 10 vezes maior que a 2. E por aí vai. Tá? Então, quanto maior a magnitude, né, maior vai ser a destruição. Sobretudo se for um país mais pobre, né, com construções feitas com material de segunda, por exemplo. Tá? Então, hoje nós falamos sobre a estrutura interna da Terra, falamos da ocorrência dos terremotos, né? E aí nós vimos que o Brasil, por estar, né, no centro de uma placa tectônica, que nós não temos terremotos de grande magnitude, né? Podem até ocorrer, mas é muito difícil, é muito provável que aconteça. E também, né, aqui os vulcões são os que existem, né, são extintos, ou seja, nunca mais entrarão em erupção, tá? Justamente por nós estarmos no centro de uma placa tectônica. Então, estes serão assuntos que serão trabalhados com mais detalhes nas próximas aulas. Um beijo para vocês e até mais.